Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte, e envolvam toda a sua família. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor e na justiça. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e de amor. Fragmentos da mensagem às testemunhas, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Vamos à mensagem de hoje, que é do livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. A mensagem que vamos ler hoje está no capítulo 30, intitulada Na Hora da Crítica, ditada pelo Espírito Emmanuel, que nos convida a refletir ao dizer: salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. Entretanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão acetadas contra nós, junto de amigos quanto de opositores. Ouvimos objurgatórias e reprimendas, e não raro tombamos mentalmente em revolta ou depressão, azedume e abatimento, porém nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades, a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos se há mínima compaixão por nós mesmos, todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que motivaram as advertências em líder, com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entretanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se a intenção e o comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade, e embora a reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos,
vige a tranquilidade da consciência no cumprimento de nossas obrigações. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Cartas de Paulo, tema central, Carta aos Romanos. Participação dos mineiros Gustavo Oliveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo e o paulista César Perry. Será no sábado 31 de agosto, no horário das 8 às 18 horas, no Centro de Eventos MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra 298, na Imbiribeira, Recife. Ingressos através do WhatsApp 81 98206 6099. Esse evento é uma realização da ONG Caminho do Bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por alguém que acaba de morrer. Continuação. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas oculta, os esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens, mas não é do que uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir aonde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste, ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros, protegei-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora, e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem de tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Nota: podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Caso se trate de uma criança, ensina-nos o Espiritismo, que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode mesmo
já ser muito adiantado. Se foi curta a sua última existência, é que não devia passar de uma complementação de prova ou constituir uma prova para os pais. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Resposta dos Espíritos. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. O Espiritismo na Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, lemos: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Comentários de Emmanuel sobre essa passagem bíblica está na mensagem Mediunidade, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel assim nos escreve: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, pardos e romanos, se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo.
onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Seriaê, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas sábados e domingos às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, na segunda parte deste programa, direcionado a perguntas e respostas sobre os temas que foram tratados durante o programa. Sempre temos enfocado aqui a importância para o nosso estado desse evento espírita que ocorrerá no dia 31 de agosto em Recife. Possivelmente o evento de uma concentração maior de palestrantes em um único dia, porque o evento ocorrerá a partir das 8h até as 18h, no dia 31 de agosto, com os mineiros Gustavo Oliveira, Rafael Lavarini, Gustavo Silveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo, que também é conhecido no movimento espírita pela alcunha de Menino, e César Perry, lá de São Paulo. Esse evento tem um tema central, a Carta aos Romanos. Quem desejar ainda ingressos, ainda tem ingressos disponíveis, procure através do site, do WhatsApp, DDD 81 8206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. Vamos para a primeira questão, com os temas tratados nesta manhã. O que significa a frase de Emmanuel: o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais? Na mensagem de abertura do programa, As Testemunhas, extraída do livro Pão Nosso, Emmanuel nos faz essa afirmação e vamos procurar extrair as consequências de estarmos rodeados dessa nuvem de testemunhas. Porque é interessante quando Emmanuel usa com precisão cada palavra na sua mensagem. Porque quando ele diz assim, o discípulo respira, ele se refere ao fato de que na nossa vida diária, do mesmo modo que nós temos a necessidade imprescindível do oxigênio que respiramos a todo momento também há presenças, há testemunhas espirituais que nos acompanham. E isso, de certo modo, é uma consequência daquela afirmação, né, do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, se me lembro bem, quando ele diz que todos nós também estamos arrodeados de uma multidão de testemunhas. É com base nessa passagem que Emmanuel traz a mensagem que estamos aqui extraindo a resposta. Então, mais adiante, Emmanuel detalha como isso se dá. Os detalhes são de tal monta que reflitamos junto. Eles relacionam os passos e anotam nossas atitudes. E mais adiante Emmanuel diz de que não devemos nos esquecer dessas testemunhas que nos acompanham em espírito. E aí Emmanuel caracteriza a emotividade delas em relação a nós, cheias de preocupação e de amor. Mas aqui é importante frisar: a seleção dessas testemunhas
desses espíritos que estão junto de nós tem a ver com o conteúdo mental e emocional que normalmente nos caracteriza as diretrizes da nossa vida. Para termos boas testemunhas, para sermos acompanhados e assistidos de espíritos do bem, é imprescindível estarmos fazendo a nossa parte. A nossa parte se define pelo uso da vontade do nosso espírito em desejar e querer sintonizar com os espíritos do bem. É evidente, e isso é mostrado nas obras espíritas, sobretudo de André Luiz, que eles estão e desejam a todo momento nos ajudar na caminhada evolutiva, mas respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Para que estejam ao nosso lado nos dando apoio, é preciso que utilizemos a nossa vontade em querer estar sintonizado com eles. E essa sintonia se dá espontaneamente pelos nossos hábitos mentais, pelas emoções e sentimentos que nos caracterizam ao longo do dia. De tal modo que devemos, diante dessa mensagem que Emmanuel nos traz, não medirmos esforços para estarmos sempre bem acompanhados espiritualmente. Afinal de contas, diz Emmanuel, esses espíritos se preocupam e estão envolvidos de amor para conosco. Façamos, portanto, a nossa parte em relação a isso. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Qual a consequência dos fenômenos do dia de Pentecostes, citado no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17? Essa passagem de Atos dos Apóstolos, que nos últimos dias o Senhor diz que derramará de seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonhos. Emmanuel analisa de uma forma singular ao intitular a mensagem do livro Caminho e Verdade e Vida, comentando esse trecho de Atos, colocando o nome mediunidade. De fato, o fenômeno de Pentecostes é, por natureza, um dos mais marcantes fenômenos mediúnicos revelados na Bíblia e aqui no Novo Testamento. Naquele dia, Emmanuel, comentando essa passagem bíblica, diz: estavam reunidos em Jerusalém inúmeros forasteiros, filhos da Líbia, Egito, Mesopotâmia, árabes e cretenses, e cada um deles ouviu a pregação do Evangelho de Jesus na sua língua nativa. O fenômeno causava tanto impacto que logo procuraram fariseus e doutores da lei dizer que os apóstolos estavam, na verdade, expressando um comportamento de embriaguez ou de loucura nesse potencial fenômeno mediúnico. Emmanuel aprofunda o conteúdo da mensagem mais adiante ao dizer assim: desde a hora do Pentecostes, os discípulos quebraram as influências do medo, passam a curar doentes,
levantam espíritos de infortunados, falam a reis da terra em nome do Senhor. Essa consequência da mediunidade colocada no livro Atos dos Apóstolos, ela nos evidencia o que podemos e devemos fazer através do contacto que temos tido com a revelação espírita, que veio através da mediunidade. Superar influências do meio, do ambiente em que estivermos. Vencermos temores e nos tornarmos profitentes mensageiros da mensagem do Evangelho. De tal maneira, ainda voltando ao comentário de Emmanuel, que todas as influências contrárias sejam quebradas. Afinal de contas, através da mediunidade, estabelecera-se o alicerce de todas as realizações do cristianismo e que alcançam plenitude através do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Não tenhamos dúvida, nova era da humanidade iniciava-se ali, aonde a mediunidade testemunhada por Jesus, trazida agora no fenômeno de Pentecostes e ampliada de forma muito intensa através da revelação espírita. Vamos para mais uma questão com os temas tratados nesta manhã. Qual a atitude ideal que devemos ter ao sermos objeto de crítica? Emmanuel nos traz na mensagem Na Hora da Crítica, está no livro Caminho Espírita, importantes diretrizes que precisamos estar muito atentos. Primeiramente, porque a crítica, a censura, quando é dirigida a uma pessoa, quando é dirigida a nós, desperta-nos logo defesas, explicações, a expressão de motivos pelos quais tenhamos agido de uma forma ou de outras. A crítica, naturalmente, desperta mecanismos de defesa em nós. E devido a isso, Emmanuel coloca: salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. Há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas contra nós. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Então é assim: para nós que temos sido amparados na revelação espírita, estarmos abertos à aprendizagem, ao melhoramento moral e espiritual, leva-nos a, mesmo sendo objeto de críticas, ter uma atitude diferente simplesmente da autodefesa. A atitude primeira, um exame minucioso, um autoexame. Se aquilo que somos alvos da crítica tem lógica, tem cabimento, se é algo que tenhamos agido de forma prematura, errada e que precisamos melhorar. E Emmanuel diz: analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos.
todos os acontecimentos que nos ditam uma orientação e a conduta. Então, esse é o primeiro passo que devemos tomar. Mas o segundo passo, que não é menos importante, Emmanuel diz: assim, entretanto, se identificamos, atentos ao dever que a vida nos atribui, se a intenção e o comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando, em proveito geral, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento de nossas obrigações. É assim, meus irmãos. Ao analisar e perceber que estamos certos, nossa atitude agora é de conservar nossa paz de consciência, de dever cumprido, e usar a oração por nós e por aqueles que tenham sido instrumento de críticas ao nosso comportamento. Estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Até o próximo domingo, 7:30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.